Oi, você não sabe da maior. Por 7 votos a 4, o Supremo Tribunal Federal decidiu ampliar o foro privilegiado para políticos investigados na corte com ou sem mandato, entrando, mantendo ou saindo do mandato. A maioria dos ministros votou para fixar que devem continuar a ser conduzidas pelo Supremo as investigações de autoridades, mesmo depois que elas deixarem as funções em que teriam cometido o crime, ou pelo menos que foram acusadas por algum crime. O julgamento tinha sido suspenso em setembro do ano passado porque o ministro Nunes Marques, um dos indicados pelo Jair Bolsonaro, pediu vista. Daí, quando eles pedem vista, pode ficar o resto da vida com a vista, porque não tem controle disso, né? Pediu prazo para analisar a questão. No fim aqui do comentário, eu vou analisar a questão para ele, né? Sei como ele votou e vou esclarecer bem a mente desse ministro, tá? Na retomada do julgamento, Nunes Marques acompanhou a maioria formada para alterar a regra do foro. Aí foi uma minoria apertada, 7-4, mas foi uma maioria que permitiu que esse privilégio continuasse sendo deles. É isso que eu quero dizer. O privilégio não é de quem cometeu um eventual crime, ou de que foi acusado por um crime. O privilégio é de quem julga. Eu quero julgar. Não vou mandar para a delegacia comum, não vou mandar para juizado de primeira instância. Eu não. Nós é que somos os chefões, nós somos aqueles que comandamos a justiça. Aí eles se reúnem no Conselho Nacional de Justiça e dão aumentos de milhões de reais para os juízes comuns, para não terem que trabalhar mais, coitadinhos, trabalham tanto, alguns até trabalham em 2 comarcas e tal. Os ministros Carmen Lúcia e Luiz Fux votaram com a divergência para manter a atual regra do foro, né? Atualmente, se um político com foro no Supremo Tribunal, como ministros, senadores e deputados, comete um crime, homicídio, furto, sequestro, sem relação com o cargo ou mandato, a investigação fica na primeira instância da justiça. Mas se o crime tem alguma relação com o mandato ou função, qualquer que seja o delito, como corrupção, por exemplo, o caso fica no Supremo. Mas isso só enquanto durar o mandato. A maioria dos ministros votou para fixar a seguinte tese. Eu vou ler aqui para você a tese. A prerrogativa de foro para julgamento de crimes praticados no cargo e em razão das funções subsiste, mesmo após o afastamento do cargo, ainda que o inquérito ou a ação penal sejam iniciados depois de cessado o seu exercício. Ora, meus amigos, eu vou lhe contar. Precisa ser muito tolo para não saber o seguinte: quando você ouve essa expressão foro privilegiado, você está falando do privilégio de quem julga, não do privilégio de quem é julgado. Então, é o Supremo Tribunal Federal que foi criado e foi redesenhado na Constituição de 88, não adianta querer disfarçar com esse tipo de medida técnica e tal. Não, eles querem acumular poder. Não vivem reclamando que tem trabalho demais, então por que é que não deixa ir para a primeira instância? Será que a primeira instância não tem capacidade de julgar? Não tem autoridade para julgar? Não é isso. Eles querem mais privilégios. Eles querem ser o que Alexandre de Moraes adora ser, xerife, aquele delegado com estrela no peito dos faroestes, não é? Isso esclarece piamente o caso e mostra que pode ser até que o ministro Nunes Marques não confesse isso, mas ele entendeu muito bem que ele estava votando a favor de um privilégio para ele e tirando um cargo dos juízes de primeira instância e de segunda instância, que precisam continuar trabalhando para ganhar esses absurdos que estão ganhando com a autorização deles, que, aliás, ganham o limite do vencimento de servidor público no Brasil, no entanto, limite que não é obedecido. Ou seja, continuamos no reino do mas, como eu declarei no meu vídeo de ontem, né? A liberdade de expressão
é garantida pela Constituição, mas tem lei de primeira instância para resolver esse problema, mas quem liga para a primeira instância se ela não tem o foro privilegiado do Supremo para julgá-la? Estamos na mão deles exclusivamente, inclusive a casta política brasileira. Vejam só, é uma verdadeira tomada de poder essa decisão e vazou em branco, assim, ninguém quis falar muito a respeito. Eu estou falando aqui para você ficar sabendo. E essa conta você também vai pagar, tá? Bom, vou ficando por aqui, direto ao assunto em pé.